Torcida do Sport, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Eu sei que futebol é caro e clube de massa, a pressão é muito grande, torcedor. As cobranças por títulos, por acesso, são constantes. Tem que ter uma direção de muita competência, porque a pressão... E tem que ter dinheiro, torcedor. Tem que gerar dinheiro, recursos, torcedor. Mas veja o absurdo, torcedor. Vou falar aqui a história do Botafogo e de uma joia do Palmeiras. Veja, um menino de 16 anos vale o valor de um clube centenário. Por exemplo, um exemplo. Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro, né? Grande parte do futebol, 70%, eu acho, do futebol, ou foi 80%, do futebol do Cruzeiro por 350 milhões. Essa joia do Palmeiras de 16 anos de idade, os olheiros do Real Madrid compraram ele por 60 milhões de euros, que equivale a 340 milhões de reais, que uma joia. Por isso que tem que dar atenção à base. Tem que dar atenção aos olheiros da base. Para você, vou contar aqui, eu já contei no outro vídeo, mas eu acho que não teve um alcance bom para os rubro-negros. Torcedor. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. O Endrick, que é essa joia do Palmeiras, que foi vendido pelo preço de uma SAF, torcedor. Você vendeu o seu clube centenário, que numa questão, tem pessoas que gostam, tem torcedores que não gostam, tem sócios que gostam, tem sócios que não gostam, mas um menino da base vendido pelo valor de um clube. O Botafogo foi comprado por também por 350 milhões. O Vasco foi comprado, eu acho que foi por 700 milhões. Porque foi 350 milhões para pagar a dívida e 350 milhões para investir. O Bahia foi comprado por um bi. Parece que o Bahia, por enquanto, nas contratações, é a melhor SAF. Preste atenção, torcedor. Vou mostrar aqui para vocês como é importante. Ou seja, o Sport está tendo um caso aqui, que eu vi, fiquei sabendo da matéria, do Charles Eduardo, se eu não estou enganado. Uma joia. A gente tem várias joias. Tem Riquelme, o centroavante. Tem Marcelo Aju, que é uma joia. Tem que ter valorização dessas joias, torcedores. E uma coisa importante foi que a gente perdeu o acesso. A gente perdeu o acesso. A gente não perdeu o acesso por causa de Lisca, não. A gente perdeu o acesso por causa de Dalpozo. E por causa de Claudinei, da teimosia desses camaradas, desses treinadores que passaram muito tempo tendo a oportunidade, perdendo o jogo besta. O Lisca passou só 3 jogos. Mas eu quero falar, torcedor. Esse Charles Eduardo, eu não estou enganando, não lembro da matéria aqui. Ele está 3 anos aqui. É uma revelação, é um jogador talentoso, ganhava um salário mínimo, está cobrando na renovação 5 mil. De olho, gestão do Sport, de olho na base, de torcedor de olho na base. Porque eu vou dar aqui um exemplo do São Paulo, torcedor, presta atenção, viu? O São Paulo, esse Endrick, que foi vendido pelo preço de uma SAF, esse garoto de 16 anos, extremamente habilidoso, pelo olheiro do Real Madrid, foi vendido pelo quase o preço de uma SAF, que pode se comprar 350 milhões, o Santa Cruz, o Náutico, o Sport daqui a pouco, torcedor. Torcedor, entenda uma coisa, ele estava, mas antes, ele estava no sub-15, sub-12, sub não sei o que, do São Paulo. Lá tá tendo a maior bronca para saber de quem foi a irresponsabilidade, que esse garoto tá extremamente acima da média, senão o Real Madrid não traria 60 milhões de euros, que equivale à moeda brasileira 340 milhões de reais, que são aí como estão vendidos os clubes brasileiros. Por que o Botafogo foi vendido por mais ou menos... Por que o Botafogo foi vendido por esse preço? Vou dar um exemplo aqui para você. Você pode ter uma mansão, mas se ela tiver cheia de dívida de IPTU, devendo 50 anos, 60 anos de IPTU, 60 anos de condomínio, sei lá, devendo 60 anos de luz, sei lá, o valor de mercado dela cai. Então o valor do mercado de um clube que está na Série B cai,
um valor de mercado de um clube que está com muito débito a treinadores, ex-treinadores, já no 2015, ex-jogadores, Justiça do Trabalho, Previdência Social, o valor desse clube grandioso cai na cota de mercado. Por isso que o John Textor comprou o Botafogo barato. Ele nem achava que ia conseguir comprar o Botafogo. O John Textor, que é um bilionário americano, ele veio para comprar o América Mineiro. Mas quando ele chegou para comprar o América Mineiro, falaram, por que você não compra o Botafogo? Ele falou, não, o Botafogo não se vende não, deve estar uma cota lá alta. Não, vai ser comprar barato. É quase o valor desse garoto, que é um garoto, se você ver, franzino, magrinho, 16 anos, mas o Real Madrid pagou o valor que um milionário comprou o Botafogo. Mas o Botafogo não tinha essa dívida que os clubes aqui do Nordeste têm, o Bahia tem 300 milhões, né? O Sport tem 300 milhões, eu vou fazer 280 milhões a 300 milhões, que o Sport, Náutico, Santa Cruz é mais ou menos esse patamar. Mas os clubes de lá que brigam, que lá eles investem muito mais dinheiro no futebol, a dívida é 1 bilhão. O Botafogo devia 1 bilhão. O Cruzeiro devia 1 bilhão. Até, assim, existe o boato que Ronaldo Fenômeno foi enrolado, pensando que era só 350 milhões o débito. Não era não, meu amigo, tá lá. Tem mais, é 1 bilhão, tá pra... Comprou a SAF do Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, mas tá lá, cheio de débito ainda, que é 1 bilhão. Então tem que ter muito cuidado com a base e com a SAF. Porque numa base, em 2 bases, você compra, foi o preço do Vasco da Gama, que é um clube centenário de títulos brasileiros. É isso que eu digo. Se fosse 2 joias do Palmeiras desse valor, era um comprar para sempre. E a SAF você compra para sempre. E o menino, e o garoto, a promessa, a revelação do futebol, que vai se naturalizar lá na Espanha, no Real Madrid. Aqui dentro não. Cantar de galo aqui dentro da minha casa, nunca.